E aí galera, beleza? Pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, alguns testes de consumo que eu faço aqui quando eu pego uma placa de aparelho celular ou com problema, ou uma placa que precisa trocar bateria, né, ou uma placa que não está ligando. Vou estar mostrando a vocês aqui como é que eu faço diagnóstico com a fonte de alimentação. Então vai ter coisas aqui que vai ser bem interessante para você. A primeira coisa que a gente deve fazer quando o aparelho chega na nossa bancada é verificar o consumo desse aparelho. Mas não é só ligar ele na fonte e ficar observando o consumo ali, não. A gente tem que fazer alguns testes, né? Colocar o aparelho, o brilho do aparelho mais alto, menor, né? Abrir aplicativos para ver o consumo dele aqui também. Porque às vezes só numa parte é que a gente consegue identificar defeito. Vou estar mostrando para vocês aqui na prática que vai ser melhor. A primeira coisa que eu devo fazer é plugar o aparelho na fonte de alimentação, verificar se tem consumo. Se não tem consumo, eu já começo a descartar aqui que tem problema na malha primária, né? Ou seja, VBAT não tem consumo, não tem fuga de corrente. Então o que eu faço? Ligo o aparelho, né? Ao ligar o aparelho, eu devo estar observando aqui, né, o consumo desse aparelho. E antes, pessoal, vou desligar aqui de novo. Antes de eu estar observando esse consumo, eu faço o teste de boot. O teste de boot, como eu mostrei para vocês, é aquele primeiro 1 segundo que a gente pressiona o power. Então eu pressiono o power e conto 1. 1. E observo lá o boot do aparelho. O boot desse aparelho está em torno de 100 miliamperes. Então tá um boot aí considerado normal, né? Então não tem consumo de boot, né? O boot ele não tem alteração, né? E se você perceber aqui, o consumo dessa placa, né, me mostra um consumo normal para esse tipo de aparelho. Alguns aparelhos, na hora de ligar, vai consumir muito mais do que você está vendo ali na fonte. E não vai ser um defeito, né? É bom você sempre estar colocando o aparelho na fonte de alimentação e estar observando a marca do aparelho, o modelo do aparelho, com uma placa boa, né? Porque você já vai ter uma noção. Então você pode até anotar essa informação aqui, né? No caso, esse aparelho é um J7 metal. Eu poderia estar colocando, fazendo uma anotação aqui, colocando pulso de boot 100, que é um pulso de boot normal. Consumo na hora de ligar entre 200 a 500 miliamperes. Então, se eu pegar um aparelho que está dando mais do que isso, eu já vou saber que eu tenho algum problema de fuga, né? Algum problema na placa. Então, essas informações que a fonte de alimentação passa para a gente é muito importante, beleza? Então aqui, ó, o aparelho entrou em standby, perceba que ele está consumindo. O aparelho pode consumir, existe uma tolerância, né, entre 1 a 10 miliamperes, né, dependendo do aparelho, até 40 miliamperes, depende muito do tipo do aparelho. Nesse tipo de modelo de aparelho aqui, ele tem que zerar o consumo para realmente provar que essa placa está boa. Então o aparelho está em standby, né, o consumo ainda tem um consumo ali, né, porque o setor DRF, né, o processador, quando ele liga o aparelho, ele vai fazer com que o aparelho ele vai se comunicar com todos os periféricos da placa. Então, quando ele começa a se comunicar com os periféricos, né, com os componentes analógicos digitais, o que vai acontecer? Ele vai consumir mais, né, a placa vai consumir mais corrente. Depois de um tempo ele vai se estabilizar, né? Em torno de 1 a 2 minutos, a placa ela vai se estabilizar e tem que ficar aqui, ó, como essa placa tá. Perdão. Perceba que a placa ali, ó, né, o consumo ele se tende a permanecer em zero, né? Ele dá algum pico, né, porque o aparelho tá ligado e tem componentes aí que estão trabalhando, né? Então esses componentes eles vão consumir, mas de forma bem pouca, né? Pode perceber ali, ó, que ele não aumenta, não altera, né? Fica ali sempre na base do zero, né? Se eu clicar aqui, galera, o consumo, né, fica em torno aí de mais ou menos 150, 200 miliamperes. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou pegar esse aparelho, né, e percebam lá, eu vou aumentar e diminuir esse brilho. Perceba o consumo ali, eu vou aumentar o brilho. Perceba o consumo. Perceba que o consumo ele aumentou, né, de 150 para 300 a 500 miliamperes. Vou diminuir aqui o brilho, né? Ó,
tá total, né? Vou diminuir o brilho aqui e perceba que o consumo também vai diminuir, ok? Aquele consumo que estava entre 300 e 500, ele já baixou para 100 a 200 miliamperes, ok? Se eu baixar mais aqui, né, o consumo ainda vai baixar mais um pouco. Vou deixar na metade aqui e vou fazer um outro teste. Vou colocar aqui na câmera do aparelho, né, na câmera, e perceba que o consumo ele está entre 150 a 170 miliamperes, né? Às vezes dá um pico lá para 200, depois torna a 150 miliamperes. Se eu apertar aqui na câmera do aparelho, perceba que o consumo ele aumentou. Isso é um defeito? Não. Por quê? Porque agora foi enviado uma tensão, né, para a câmera funcionar. Então não é defeito. Defeito seria se esse consumo aí tivesse em torno de 700, 1 amperes. Então poderia tá encontrando um defeito aqui de câmera. Por que eu estou ensinando isso a vocês, pessoal? Porque muitas vezes a gente pega um aparelho, né, que o cliente está se queixando que a bateria está descarregando muito rápido, e a gente acaba, né, procurando muito defeito na placa. E às vezes só com esse teste aqui, galera, a gente consegue achar, né? Digamos que eu aumentasse aqui, colocasse a câmera, né? Vou botar a câmera aqui, a câmera frontal. Vou botar a câmera traseira agora. Se tivesse um consumo altíssimo ali, na hora que eu colocasse aqui no aplicativo da câmera, eu saberia, né, que a câmera desse aparelho estaria com algum problema, ou o circuito da câmera poderia estar com algum problema, né? Então, através desse teste aqui, ó, observando a fonte, eu posso pegar muito problema aqui. Vamos abrir outros aplicativos. Aqui o aparelho já tinha sido formatado pelo cliente, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir esse aplicativo. O aplicativo de chamada. Abrir um aplicativo, perceba que o consumo ele eleva, né? Eu poderia também tentar aqui uma ligação, ok? Baixei aqui, fechei os aplicativos. Pode perceber lá que o consumo ele caiu, né? Deixa eu botar aqui um aplicativo, né? Nesse Play Music. Ó, aperto no aplicativo, o aplicativo ele vai subir ali para uma amperagem maior, né? Um consumo de corrente maior. Mas tá entre 200 a 220 miliamperes, né? Aí se eu colocar aqui, ó, vou fechar ele, né? O consumo ele já vai cair um pouco, ó. Perceba que o consumo já caiu para 100, 120 miliamperes. E agora eu vou clicar na câmera novamente. E eu percebo que tivemos um pico ali para 500, né? E depois ele caiu aí, ó, para 300, 400 miliamperes. Então esse teste aqui, pessoal, é um teste que dá para você pegar muito defeito, beleza? É só você fazendo o teste aqui, por exemplo, aplicativo de microfone. Então você faz um teste lá no aplicativo de microfone, né? Grava um áudio, né? Toca um som, bota um som para tocar aqui. E aí você vai ver o consumo lá na fonte. Se um consumo desse estiver muito alterado, né, então você pode já se basear que o problema está na parte do áudio ou está na parte da câmera, né, através desse teste básico aqui com o aparelho ligado, claro, se o aparelho estiver ligado. Então o aparelho chegou drenando energia, né, drenando a bateria, antes de você fazer qualquer coisa, né, antes de você trocar a bateria, antes de você mexer na placa, faça esse teste aqui, ó, esse teste básico, que aí você vai estar observando lá o consumo de corrente, né? E através desse teste você pode até pegar o defeito. Claro, algum defeito você não vai conseguir pegar, mas alguns testes básicos aqui, né? Câmera, áudio, microfone, ligação, você pode estar fazendo. Se você perceber que o consumo foi anormal ali nas fontes, né? Foi um consumo muito alto para aquele tipo de modelo de aparelho, então você já pega aí pode até achar não o componente que está com defeito, mas a área que está com problema, né? E aí você vai para uma análise visual, depois uma análise com esquema, com o multímetro, né? E claro, com a fonte de bancada, talvez injetando uma tensão para descobrir aí onde está aquecimento. Mas basicamente você pode aí, ó, tá fazendo esses tipos de teste, ok, galera? Então é isso aí, eu quis mostrar isso para vocês hoje, né? E tem muita gente aí que às vezes acaba fazendo um monte de teste, às vezes mata até a placa do cliente e não sabe fazer um teste básico desse aqui, beleza? Eu vou estar finalizando o vídeo agora. Qualquer dúvida aí, pessoal,
pode estar falando com a gente nos comentários, é muito importante. E sempre coloque aí nos comentários os vídeos que vocês querem ver, né? Pra gente estar gravando aqui no canal. Já peço que você deixe o like, que você se inscreva no Instagram, nos siga no Instagram, né? E que você ative as notificações aí do canal para você não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? E na descrição do vídeo, pessoal, eu deixo aqui o link de alguns cursos aí que eu recomendo aí, né? Para quem quer levar esse ramo a sério, né? A parte de manutenção em placa de celular, beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço a todos, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!